Nostradamus escreveu que chegaria um tempo em que o mundo pareceria girar fora do eixo. Um período em que os sinais se multiplicariam diante dos olhos humanos, mas poucos os reconheceriam. Segundo ele, as trombetas soarão em muitas terras, e o homem pensará que é apenas o vento. O que ele queria dizer é que os avisos não viriam de forma sobrenatural, mas através dos próprios eventos do mundo, catástrofes, divisões, quedas de poder e uma estranha aceleração do tempo. Hoje, séculos depois, essas palavras ganham novo sentido. O que parecia distante começa a acontecer diante de nós, e 7 das profecias mais inquietantes de Nostradamus parecem se cumprir agora mesmo. A primeira profecia fala sobre o caos climático. Nostradamus escreveu que a terra se aquecerá tanto que os peixes do mar morrerão e os homens buscarão sombra onde antes havia gelo. Poucos perceberam o alcance disso, mas é impossível ignorar os sinais. Calor extremo em regiões que antes eram frias, incêndios que devoram continentes inteiros, colheitas perdidas e cidades sob fumaça. O profeta alertou que esse descontrole seria o primeiro sinal da purificação da terra. Não um castigo, mas uma resposta natural ao desequilíbrio humano. O fogo, segundo ele, viria antes da renovação. A segunda profecia trata do colapso político global. Nostradamus previu que os líderes perderiam o domínio sobre suas próprias nações, e o povo clamaria por uma nova ordem. O que estamos vendo? Protestos massivos, regimes abalados, desconfiança nas instituições e uma polarização que divide famílias e povos. O profeta via isso como o prelúdio de uma mudança de trono invisível, o início de uma era em que o poder real não seria mais político, mas digital. Ele escreveu: "O trono será de luz, e quem o controlar dominará o mundo." Poucos entenderam, mas hoje isso soa assustadoramente como a ascensão da inteligência artificial, do controle de dados e da manipulação digital das massas. A terceira profecia é ainda mais direta: o ressurgimento das grandes alianças de guerra. Nostradamus mencionou a união do urso e do dragão contra a águia cansada. O urso representa a Rússia, o dragão, a China e a águia, os Estados Unidos. Símbolos que hoje se ajustam como peças de um quebra-cabeça sombrio. O profeta descreveu um tempo em que os mares do norte se encheriam de ferro e fogo, e as nações buscariam força em pactos desesperados, guerras por território, energia e influência. Sinais visíveis e inegáveis de que a tensão global atinge o ponto exato descrito há quase 500 anos. A quarta profecia fala de algo mais profundo: o colapso espiritual da humanidade. Nostradamus escreveu que o homem acreditará ser Deus e, por isso, perderá a alma. Vivemos em uma era de hiperconexão, mas também de vazio interior. A busca pela aparência, pelo controle e pela tecnologia substitui a busca pelo sentido. O profeta alertou que o maior perigo não seria a guerra nem o clima, seria o esquecimento do sagrado. Quando a humanidade deixasse de reconhecer o invisível, viria uma escuridão espiritual que traria confusão, ansiedade e a sensação de que nada mais faz sentido. Isso não é metáfora. É o espelho do tempo em que estamos vivendo. Mas Nostradamus também disse que, no meio desse caos, surgiriam aqueles que veriam com os olhos do futuro. Pessoas que compreenderiam que o colapso é, na verdade, o parto de uma nova era. Ele chamou esse grupo de os despertos do alvorecer, aqueles que reconheceriam o propósito oculto por trás da destruição. Isso não é coincidência. O que estamos vendo agora é o alinhamento de eventos que o profeta descreveu em fragmentos aparentemente desconexos, mas que formam um padrão perfeito. E esse padrão não aponta para o fim do mundo. Aponta para uma mudança irreversível. A quinta profecia de Nostradamus fala sobre algo que ele chamou de a sombra do olho que tudo vê. Ele escreveu: "Haverá um olho no céu que observará todas as terras e conhecerá os segredos dos homens." E durante séculos, acreditou-se que era uma metáfora espiritual. Mas hoje, basta olhar para cima. Satélites, drones, câmeras e redes sociais transformaram o planeta em uma vitrine de vigilância constante. Nada escapa. Tudo é medido,
gravado e vendido. Nostradamus avisou que o maior perigo não seria o controle militar, mas o controle invisível da mente coletiva. Ele previu uma era em que os homens se tornariam transparentes e suas vontades seriam moldadas por vozes que acreditam serem suas. Isso soa como ficção, mas é a realidade da era dos algoritmos, das opiniões manipuladas e das verdades fabricadas. A sexta profecia é uma das mais sombrias e também uma das mais mal interpretadas. Nostradamus escreveu que um novo líder surgirá do meio do caos, amado por muitos e temido por poucos, mas trará a ilusão da paz. Ele o chamou de o Homem Dourado do Oriente, um símbolo que muitos interpretam como uma figura que representará progresso e unidade, mas que trará consigo uma transformação perigosa. Nostradamus descreveu que ele acenderá a chama do futuro, mas queimará o passado inteiro. É o aviso sobre o falso salvador, a ideia de que uma única figura ou tecnologia poderá corrigir a humanidade, quando na verdade o fará submissa a um novo tipo de domínio. Poucos percebem que essa profecia pode se referir não apenas a uma pessoa, mas a uma entidade tecnológica global. Nostradamus falava de um sistema que pensa e decide mais rápido que o homem, e dizia que, quando o homem confiar seu julgamento a essa máquina, o destino estará selado. Ele não descrevia robôs, mas o nascimento de uma consciência não humana criada pelo próprio homem, algo que hoje podemos reconhecer como o início da inteligência artificial autônoma. Isso não é coincidência. O profeta via a criação da mente de metal como o ponto sem retorno entre a humanidade e sua própria obra. A sétima profecia fecha o ciclo com um sinal espiritual. Nostradamus escreveu: quando o céu for dividido em três e as estrelas se moverem fora de seu curso, saberão que a purificação começou. Muitos interpretam isso como um alinhamento celestial. E, nos últimos anos, vemos exatamente isso. Eclipses múltiplos, cometas visíveis a olho nu, auroras boreais em regiões inesperadas e fenômenos cósmicos registrados como nunca antes. Nostradamus acreditava que esses sinais celestes marcariam o início de uma mudança vibracional da Terra, uma espécie de renascimento energético que afetaria a consciência humana. E aqui está a parte mais inquietante. Ele escreveu que, após o período de desordem, uma nova fraternidade de luz surgirá das cinzas. Pessoas conectadas não por religião ou poder, mas por propósito. Elas seriam as guardiãs do novo ciclo. Os que sobreviveriam ao caos não pela força, mas pela consciência. Essas 7 profecias, juntas, formam um mapa do tempo em que vivemos. O caos climático, o colapso político, as alianças de guerra, a queda espiritual, a vigilância global, o falso salvador e a transformação cósmica, tudo se encaixa em uma linha contínua de eventos. Nostradamus não escreveu para assustar, mas para preparar. Ele queria que soubéssemos que o colapso não é o fim. É o processo da renovação. Segundo ele, aqueles que reconhecerem os sinais e se ajustarem à vibração do novo mundo, não apenas sobreviverão, mas despertarão. O que parece destruição é, na verdade, a libertação do velho mundo. O que parece caos é o início da consciência. O profeta viu este tempo. O tempo em que a humanidade olharia para o abismo e, pela primeira vez, entenderia que o abismo olha de volta não para destruir, mas para revelar quem realmente somos. Nostradamus foi específico ao dizer que, após o ciclo das 7 manifestações, viria uma fase chamada o tempo do espelho quebrado. Ele escreveu: o homem verá seu reflexo distorcido e pensará que o inimigo está fora, quando na verdade está dentro. Essa passagem simboliza a era atual, o momento em que a humanidade luta contra crises externas sem perceber que o verdadeiro conflito é interno: medo, ganância e a perda do sentido de unidade. Poucos percebem, mas o profeta previu que as divisões sociais e ideológicas atingiriam o ponto máximo quando a verdade se tornasse indistinguível da mentira. Ele dizia que os sábios serão ridicularizados, os tolos exaltados, e o mundo dançará ao som da confusão. Hoje, vivemos exatamente isso. A guerra da informação, a desconfiança nas fontes,
a manipulação das narrativas. Tudo o que é real se mistura ao que é fabricado. E esse é o espelho quebrado que ele viu. Mas Nostradamus também revelou o que viria depois. Ele escreveu: do meio das ruínas se erguerá o portador da chama pura, não um homem, mas uma ideia, o retorno da consciência una. Isso significa que, do caos atual, surgirá uma nova percepção coletiva, uma mudança espiritual em massa. Ele previu que, após o período de trevas, os homens voltariam a ouvir a voz interior e reconheceriam o sagrado em todas as coisas. Em termos simbólicos, o profeta via isso como a restauração da aliança entre a humanidade e a terra. Ele dizia que a natureza, após punir o homem com seus extremos, voltaria a se equilibrar, mas apenas quando o homem deixasse de agir como dono e passasse a agir como guardião. Esse ponto de transição seria o nascimento da Era de Aquário, um tempo de sabedoria, tecnologia consciente e fraternidade planetária. O mais surpreendente é que Nostradamus não via esse despertar como distante. Ele escreveu: o terceiro milênio trará o início da nova aurora, e estamos exatamente aqui, no limiar desse novo ciclo. Tudo o que vemos hoje, desde o colapso climático até as revoluções tecnológicas, é o mecanismo natural que impulsiona a humanidade a escolher: permanecer no velho mundo da dominação e do medo ou ascender ao novo mundo da consciência e do equilíbrio. Nostradamus não falava de um apocalipse literal. Ele falava de uma revelação coletiva, o verdadeiro sentido da palavra apocalipse, o desvelar do que estava oculto. Ele dizia que os olhos cegos voltarão a ver, e o que antes era chamado de mistério será ciência da alma. Essa é a transformação final. Quando espiritualidade e razão deixarem de ser inimigas e se tornarem uma única linguagem de sabedoria. E aqui está a chave de tudo. Nostradamus acreditava que cada pessoa que desperta altera o curso da humanidade inteira. Ele escreveu: um só coração iluminado pesa mais que 1000 exércitos. Em tempos de colapso, essa é a mensagem que atravessa os séculos. A mudança não vem de cima, vem de dentro. O mundo que Nostradamus viu era um reflexo do nosso. Mas ele também viu que, depois da tempestade, haveria calmaria, e que essa calmaria seria o nascimento de uma nova humanidade, consciente de sua origem e de seu propósito. O tempo das profecias não é o futuro. É agora, e cada um de nós está dentro delas. Nostradamus encerrou suas visões mais perturbadoras com uma advertência solene. Quando o homem compreender os sinais, o destino mudará de curso. Ele acreditava que o conhecimento das profecias não era para gerar medo, mas para despertar responsabilidade. A profecia, segundo ele, é como um mapa que só ganha poder quando alguém o lê e decide agir diferente. Hoje, ao olhar para o cenário global, percebemos que cada uma das 7 profecias está em movimento. O planeta arde sob o peso do desequilíbrio, os governos se fragmentam, a guerra volta a rondar as fronteiras do mundo, as pessoas se desconectam espiritualmente e a tecnologia toma forma de poder invisível. Tudo o que Nostradamus descreveu parece se alinhar com precisão impressionante, mas há um detalhe que poucos notam. Ele nunca disse que o fim seria inevitável. O profeta via o futuro como um rio. O curso é previsível, mas pode ser desviado se o navegante compreender as correntes. Por isso, ele escreveu: os que virem os sinais e permanecerem firmes na luz mudarão o destino das cidades. Essa é a mensagem escondida sob o véu do medo. O futuro não está selado. Ele está sendo escolhido agora, por cada decisão individual e coletiva. O despertar, segundo Nostradamus, não virá de uma revelação súbita, mas de uma sequência de pequenos despertares. Ele dizia que a consciência humana se acenderá como brasas sob cinzas. Isso já está acontecendo. Milhões de pessoas começam a questionar o rumo da civilização, a buscar sentido além do consumo, a desejar reconexão com algo maior. O que parecia apenas colapso é, na verdade, o prenúncio de um renascimento silencioso. E é aqui que o roteiro se inverte. Nostradamus profetizou que, quando o medo se transformar em entendimento, o novo mundo nascerá sem guerra. Essa é a escolha que a humanidade enfrenta: continuar temendo as mudanças, ou perceber que elas são o próprio processo de transformação. Ele descreveu um símbolo final.
Um sol dourado surgirá após a longa noite, e sua luz será diferente de todas as outras. Muitos interpretam isso como um evento cósmico, mas, simbolicamente, é o sol interior, o despertar da consciência global. O profeta acreditava que, após o tempo do caos, o homem compreenderia finalmente que nunca esteve separado da terra, do divino, nem uns dos outros. E por isso, o verdadeiro cumprimento das profecias não está apenas nas tragédias, mas nas mudanças de percepção. Nostradamus via o início do fim do velho mundo, mas também o nascimento do novo ser humano, aquele que sabe que cada pensamento cria, cada ação ressoa e cada escolha define o destino de toda a espécie. Nada disso é coincidência. Tudo faz parte de um ciclo que ele viu com clareza e que agora se desenrola diante de nossos olhos. Segundo Nostradamus, os que compreenderem o aviso não terão medo do trovão, pois saberão que ele anuncia a chuva que fertiliza a nova terra. O que parece destruição é purificação. O que parece caos é transformação. O que parece o fim é, na verdade, o começo. Nostradamus não escreveu para assustar, mas para preparar, porque o futuro não chega de repente. Ele avisa.